Caso fosse aprovada, na verdade, fosse feito um plebiscito, pergunto se a senhora faria um plebiscito, por exemplo, sobre essas questões, sobre aborto e maconha, e caso o resultado fosse oposto ao que a senhora tem defendido, a senhora também vetaria ou teria que respeitar? Quer dizer, no caso de um plebiscito tem que respeitar, mas se fosse, se tivesse esse poder de veto, a senhora deixaria as suas convicções se porem à frente ou como que justificaria um veto caso o Congresso, por exemplo, não aprove uma lei de aborto dos moldes do que a senhora quer? Não, eu acho que esses temas, existe um nível de debate muito precário na sociedade. Por isso que a maior parte das pessoas é contra. Né? Porque as pessoas não sabem, por exemplo, que o aborto é a 4ª causa de mortalidade materna. Não sabem ou não se dão conta. Né? Só para explicar, os abortos que acabam sendo feitos de forma clandestina, né? Exatamente. Não se dão conta que é uma hipocrisia essa ilegalidade, porque quem tem dinheiro faz aborto com segurança, quem não tem é que corre o risco de morrer recorrendo para aborteiras de fundo de quintal, agulhas de tricô, medicamentos. Que se nós acolhermos a mulher com uma gravidez indesejada no Sistema Único de Saúde, como fez o Uruguai, nós poderemos diminuir o número de abortos e não aumentar. Foi o que aconteceu no Uruguai. Diminuiu o número de abortos, acabou o número de mortes por aborto e diminuiu o número de abortos. Por quê? Porque a mulher que está nessa situação de uma gravidez indesejada, muitas vezes ela não tem apoio da família, ela não tem apoio do companheiro e no desespero ela vai fazer o aborto. Agora, se ela encontrar uma acolhida no sistema público, onde ela sinta que ela pode ter aquele filho, que ela vai ter algum apoio, né, do Estado brasileiro para ter esse filho, ela pode até desistir do aborto. Né? Porque pode também não ter o filho. E pode também não ter, e pode não ter com segurança, e não recorrer para uma aborteira de fundo de quintal e poder ficar mutilada. Então, não significa a legalização, a descriminalização do aborto, não significa defender o aborto como um bom método contraceptivo. Ao contrário, significa buscar diminuir o número de abortos e o número de mortes a partir de uma acolhida da mulher. Eu fui mãe com 17 anos e tive o apoio do pai do meu filho, tive o apoio da minha família, mas a maioria das mulheres que recorrem ao aborto não tem esse apoio e recorrem por desespero. Então, a clandestinidade só gera mais problemas nesse caso. A maconha também é outro exemplo claro, que se a gente fizer um debate aberto com a sociedade, eu acredito que ela vai mudar de opinião, até mais facilmente do que o aborto, porque o aborto envolve convicções religiosas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber que uma política pública não pode estar subordinada a uma convicção religiosa. Quem tem uma convicção religiosa de que a vida começa na concepção, não fará o aborto. Mas quem não tem esta convicção tem o direito de fazer, se assim o desejar, né? Então, respeitar todas as religiões significa não deixar que nenhuma delas interfira nas políticas públicas. E na maconha eu acho que é mais fácil o debate até, porque é muito evidente que a guerra às drogas fracassou no mundo inteiro. Até a London School of Economics já concluiu que financeiramente não compensa para os estados gastarem tudo o que estão gastando nessa guerra às drogas, porque não se conseguiu terminar com o narcotráfico, não se diminuiu o consumo de drogas, só se aumentou a violência e a corrupção. Então, acabar com esse paradigma da guerra às drogas é fundamental para diminuir a criminalização da pobreza, que é um elemento desse contexto de guerra às drogas, como a morte do Amarildo, DG, Cláudia, foi resultado disso, né? A polícia entra matando nas favelas sob pretexto de buscar traficantes. E também para tirar o usuário de maconha da mão do traficante. Se nós dialogarmos com as mães que se preocupam com seus filhos fumando maconha, nós vamos conseguir mostrar a elas que a melhor maneira de prevenir o uso abusivo da maconha é tirar a maconha desse rol de drogas ilegais e colocá-la no mesmo patamar de outras drogas legais, como o álcool e o cigarro, até porque os danos que ela causa são um pouquinho maiores ou um pouquinho menores, dependendo do cientista, a avaliação difere um pouco, mas no mesmo patamar do álcool e do cigarro. E aí se poderia impedir que a maconha se transformasse numa porta de entrada do crack, por exemplo, porque o traficante oferece o crack ao usuário de maconha e às vezes ele aceita e vai se viciar no crack, que é uma droga muito mais perigosa e muito mais nociva. Né? Então,
eu acredito que se a gente fizer esse debate amplo com a sociedade, a gente convence, né? Mas eu não passaria por cima da opinião do povo em nenhuma hipótese, havendo plebiscitos ou referendos, eu respeitaria totalmente essa opinião do povo. Só para registrar.